Gravando. Olá, boa noite. Vamos começar mais um encontro de Kotlin em ação. Estamos no capítulo 4. Vou compartilhar aqui minha tela. Espera aí que eu tô perdida. Assim, eu já tô aqui no browser. Vocês estão vendo aí minha telinha do Sim. Top. Canva? Estou. Beleza. Peraí que eu tô pra frente. Na última sessão a gente viu sobre Companion Objects, falamos um pouco sobre métodos Factory, membros estáticos, né? E hoje a gente vai continuar ainda em Companion Objects, mas mostrando ali que ele funciona como um objeto regular. Tudo que você faz com uma classe, você pode fazer com o Companion Object. E tem umas regrinhas, né? Uma classe só pode ter um companion object. Ele pode ou não ter um nome. Para acessar os membros do companion object através do nome da classe. Ele pode implementar uma interface. Também é possível criar extension functions a partir do companion object. E bora olhar o código para entender melhor isso, né? Vocês querem que dê uma repassada na última, da sessão passada? Eu Já que não aceito. estava aqui. Tá. Aceito também. Então, tá bom. Aqui, esse capítulo, a gente foi da sessão passada, tá? Aqui tem uma classe, myClass, e tem a declaração aqui de um companion object dentro dessa classe. E tem uma funçãozinha aqui que só vai imprimir companion object called. E aí, usando aqui embaixo, para acessar o companion object, você coloca o nome da classe, ponto, o nome da função que você criou dentro do companion object. Então, tem aqui a funçãozinha calm. Então, para acessar ela, eu ponho o nome da classe, ponto calm. Você não tem que instanciar a classe, né, para depois acessar o companion object. Isso daqui não funciona. Tanto que ele até marca aqui que tá com um erro, ó, unresolved reference. E é como se fosse um método estático do Java, né? Que você não precisa instanciar a classe para chamar. Você põe o nome da classe e o nome do método. E aqui só executando, aqui companion object called, que é o que aquela funçãozinha está fazendo aqui em cima. Aí deixa eu aumentar a fonte, né? Então tá. Ela é uma Eu sempre função. esqueço. Seria uma função global? É, Só agora uma eu tô meio função que que, você. tipo, refletindo sobre as coisas que eu faço em Kotlin, de verdade. Você usa bastante. Eu uso no Flow, que nem a galera fala. Uhum. Mas enfim, tipo, quando eu defino uma função dentro do Companion Object, ele fica como global na minha aplicação? Sim, você não precisa instanciar a classe. Não tinha os métodos Tá. estáticos lá do Java, né? Você não Sim, instanciava a sim. classe, chamava ela direto. É a É mesma uma coisa aqui função no global. Kotlin. Isso. Só que você Tá. põe dentro desse companion object. Tá. Ficou Além assim disso, grande, né? o que eu ganho com isso? Porque assim, sobrecarrega o meu Uhum. sistema. Deixa eu lembrar aqui. É que tem o outro que é o singleton. O Tá? O singleton. singleton, que também ele usa, tipo, é a mesma base, né? Ele acaba sendo global, né? Só que o singleton ele instancia uma única classe, né? É acessível aqui de qualquer parte do sistema. Então é o object aqui no Kotlin. Se eu olhar aqui, ó, object payroll. Então aqui é como se fosse um singleton. Na hora que eu acesso esse payroll, aí ele cria uma instância e você usa de qualquer lugar ali do sistema.
Ele tá? instancia uma vez, tipo, no início, pode ser, né? Geralmente a gente faz, tipo, é como se fosse o Bean, né? O Uhum. que é praticamente um singleton. Entendi. Isso, isso. E deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, singleton pattern, né? Não tem um construtor. No Kotlin, você pode usar esse singleton, você pode inicializar ele nesse método init, pode colocar alguma coisa nesse init. Aqui são inicializados somente quando acessados, então poupa recursos ali, né? Tem esse lazy initialization Eu e uso, desculpa cortar, mas eu uso uhum, então muito isso no late init dos tá. testes. Uhum, Eu dou um @mock, tipo, eu tenho uma classe, um data class. uhum, Eu coloco @mock e aí late init a instância dele. uhum, sim. Que inclusive a gente define como val, né? Não como var, É, né? exatamente. Porque você declara como val, só que você não instancia ainda, né? Você vai Exa instanciar para é, frente, né? exatamente. Uhum, sim. Então, o que ele fala desse singleton é que só quando você acessar que ele vai instanciar também. E É a ele mesma pegada. fala disso de utilizar com cautela, porque aí tem um acoplamento, né? Na hora que você for fazer um teste, aí tem esse singleton lá no meio, como que faz para mocar, né? Aí eu não cheguei a trazer nenhum exemplo, mas precisaria ver. Porque se a gente instancia ali com aquela injeção de dependência, né? Você cria os mocks, né? Sim. Agora aqui no Singleton, não sei se é da mesma forma ou não. E o singleton, a ideia dele é ele ser global. Uhum, Tipo, ele sim. instancia uma vez para todo o sistema, entendeu? Por Uhum, isso que eu me remeteu muito à questão dos testes. É que os testes acabam morrendo quando eu acabo fechando o escopo dos testes, né? E aí uhum, meio que tá tudo bem. sim. Mas eu uso bastante essa parte do object Aí você, em métodos, é, em é, métodos de data class. uhum. Mas você tem a data class com o object na frente? Não. Eu tenho a data class com suas coisas e com suas propriedades, e aí depois eu tenho o object, principalmente na arquitetura hexagonal. Eu usava Mas demais. é tipo isso aqui assim? Sim, Que ele tá. fazia a declaração, tipo, data class o person, ele Uhum, fazia as declarações, tá. e aí depois ele declarava o object, entendeu? Uhum. Tá. Aqui tá E de... Não, pode falar, Jaque. não, não falei. Não, não, você ia falar que aqui tá declarando esse name comparator, né? Que é um object. E aí tá implementando o comparator, né? Então, acho que segue na mesma linha do seu. A diferença é que Isso, aqui ele tá. poderia, tipo, é porque aí tá, tipo, reduzido. Então, eu poderia falar Uhum, assim, ó, é um data class, o person, uhum, aí eu sim. tenho as propriedades, e aí eu tenho o object, e eu ainda tenho suas functions. Uhum, sim. Assim, seriam, tipo, mais parrudo, mas era, Uhum, era uma coisa que eu usava bastante, assim, numa empresa que eu passei. uhum, Porque a gente usava muita arquitetura hexagonal, e a galera era muito, tipo, focada em arquitetura e, tipo, design de código. Então, eu nunca sabia por que que eu estava fazendo aquilo, eu só fazia, tipo, por osmose. entendi. Mas enfim, o object é o singleton, Uhum. né? É o E mesmo é design pattern. isso. E aí o outro que é o companion object usa muito como métodos factory. Entendi. O factory, ele meio que. Deixa eu ver se eu lembro o conceito do factory. Então, aqui eu peguei do outro livro, O né? factory não é meio que um depara?
É bom assim para você criar um objeto, usado para criação Então, de objeto. mas é assim, ele tipo, não pega umas informações, aí para o que eu quero, manja. Isso. Tipo, Em vez pode de você falar. usar o construtor, você usaria um método para criar o objeto. E Então, aí me lembra muito o Depara. Tipo, sim. eu tenho um factory, tipo, vamos supor, eu recebo os dados brutos. A minha fonte Uhum. A, que é só ABC. A minha fonte B, que é CDE. Isso, Então, eu meio isso. que produzo para o que minha fonte quer. Então, é um Depara. Uhum. Sim. Que aqui, por exemplo, tipo, eu poderia criar o objeto com o construtor. Mas em vez de usar o construtor, eu vou ter esse factory aqui, que o construtor é privado, e aí eu tenho uma função que vai criar o objeto. E para essa função aqui, para essa factory, eu estou passando um e-mail. E aí ele vai criar um objeto user factory e vai considerar que o nome, o nickname, é o que vem antes do arroba do e-mail. Mas assim, no fundo é um método que está criando uma instância de user factory, né? Só que eu estou criando a partir de um e-mail. Não estou passando um construtor ali com o nome, né? Entendi. E eu posso ter vários desses factory methods, depende do. Aí a gente usa aquele conceito de. Como é que fala? Que é o mesmo. Ah, não, no caso aí não é. Mas ele poderia ser o mesmo nome do método, Ah, porém over, os parâmetros recebidos diferentes. Como que era isso? overload? Era. Putz, tem override, overload. Não, não, não era Não? herança, não era. Ah, eu acho que era Putz, esse não lembro o negócio. nome, não lembro. Mas Eu acho que assim, é dava pra gente é, fazer, tipo, a questão, tipo, utilizar o mesmo nome, mas isso. dependendo do parâmetro recebido, a gente tinha métodos diferentes. Usava um ou o outro, né? Exato. Eu acho que é o overload. Tinha override e overload, aí você tinha que falar a diferença, né? Mas eu acho que era um padrão do Solid. Mas Ah, enfim, tá. desculpa. Eu tô pensando em Java ali. Não, mas em Java, em orientação a É, objeto, mas é que tá dentro do Solid. aham. E assim, que ele fala de vantagem de usar o factory method ao invés do construtor, né? E aí você pode ter um nome mais descritivo, melhorar a leitura e propósito, né? Da construção do objeto. Você pode lançar exceções, né? E aí tem isso aqui de permitir otimizações até uso de cache. Né? Ou você vê se você já tem um objeto daquele tipo instanciado, aí você usa o que já existe, aí seria um singleton, né? Enfim. Ele fala de Ah, vantagens aqui de usar o factory method ao invés do construtor, né? E aí, isso aqui seria o companion object. E aí esse capítulo agora, a gente só está vendo que Companion Object você pode fazer várias coisas que você já fazia com a classe normal do Kotlin. E é aqui. Então, tipo, eu tenho um Companion Object aqui dentro da classe Employee. Aqui era só para mostrar que você pode dar um nome para esse Companion Object, mas não é obrigatório, você pode deixar sem nome aqui. E ele funciona tanto eu chamando employee.loader como employee e o nome do método que está dentro do companion object. Ele enxerga das duas formas. o loader aí, nesse caso, na linha 30, ele tá com linha 30. Ele tá tipo um cinza meio escuro. Isso é tipo Uhum. configuração sua? Porque geralmente eu enxergo assim, parece que não está sendo utilizado. É, ó, redundante, porque você não precisa É, pôr o nome de loader. loader. Aí, se você clicar aí, Aí ó, ele tipo, vem remove, aqui. Ah, não, entra remove. lá, tipo, ele vai, tipo, já puxar o employee e o from JSON. Uhum. Que é o que está aqui embaixo, sem o loader. Justo. É porque você colocou o loader para mostrar que tava puxando É, do loader. Mas é que assim, quando eu bato o olho, eu falo assim, tem coisa errada aí. não, tipo, tá a mais.
Aham. Ele tá mostrando que realmente não precisa ter esse loader. Não há necessidade. Mas os dois funcionam, né? Eu pus aqui, from JSON. Eu tava tentando jogar um exemplo aqui, né? Mas tipo, é um JSON que com aspas simples eu quis fazer. Porque tava muito difícil de fazer, retornar o nome aqui, se eu deixasse aspas duplas. Enfim. Ele só tá pegando esse JSON fake aqui de mentirinha e retornando esse nome que vem Dimitri. depois. É. Tá bom. Que mais? Aí ele fala também que Companion Object pode implementar uma interface, né? Então aqui tem uma interface JSON Factory, aqui com genérico T. E aí essa função from JSON vai receber uma string e vai retornar um objeto T, né? E aí criei mais uma classezinha aqui, employee, com 3 E's, porque, enfim, tá duplicando todos os códigos aqui. Mas o Companion Object dá 2 pontos e aí está implementando essa interface que eu declarei aqui em cima. E aí ele faz um override no método from JSON. E aí eu defino que o T é um employee. Né? Ele vai ler uma string e vai retornar esse employee de 3 E's aqui. E aí ele instancia o objeto e vai puxar o nome do Dimitri ali. Seria. Ah, não é o Dimitri, não. Employee com 3E. Não, é Dimitri, sim. Tem tanto Dimitri aqui que eu já nem sei mais. Girls. Tô confusa. Ah, não, é que esse aqui é outra função. Ah, é que eu não fiz o print aqui. Tido. A verdade é que eu tô passando. Eu joguei nessa variável a chamada da execução desse employee com 3 Is, né? E aí ele deve retornar o Dimitri também. Aqui no terceiro item. E aí ele fala que também tem extension function para o companion object, né? Então eu tinha aqui o employee com 3 E's, um companion object dentro dele, e eu ainda criei uma extension function. Então pus employee.companion.getGmail. Caraca. E aí eu recebo. Recebo uma string e retorno aqui o nome, E-mail. arroba Gmail. Mocado com o Gmail. Show. Isso. Então é uma extension function. Né? Além de você ter a classe employee com companion object, você pode num outro arquivo ali criar essa extension. Né? Gente, extension function salva vidas. É incrível, incrível. Eu uso assim demais. E assim, só cortando, mas eu tive um exemplo onde eu tinha uma. Bom, eu tenho uma API, e aí eu tenho uma rota X, e a partir dessa rota eu gravo os logs dela num outro lugar. Só que um dos itens dessa rota é o customizado da response que eu envio. Então, para tipo, limpar o meu método ali, né? Tipo, porque estava ficando muito grande, eu criei uma. Separou. Exatamente. Dentro do data class, eu falei assim, um to log. Eu quero que você imprima dessa maneira em formato JSON. Porque aí, quando eu preciso repassar num determinado componente,
a minha requisição, eu só chamo essa função. Uhum. Tá E separadinho ali, né? não tá, não, tipo, polui a minha imagem na minha requisição direta. E eu consigo ver o que realmente eu tô passando em cada um deles, entendeu? Então, assim, Uhum. é vida demais isso daí. Nos projetos que eu mexo tem muita conversão de DTO para entity. Então sempre tem um to alguma coisa. O seu é to log, o meu é, sei lá, to entity, to Uhum. DTO, né? E sempre usando extension function também. E eu olhava e eu achava muito estranho. Depois que caiu a ficha, né? Aquele dia que eu falei, nossa, é isso. Extension function. É sempre uma surpresa. Né? Aí eu comecei a enxergar melhor. E aqui, o que é aqui? Ah, aqui é extension function sem companion. Quando não está dentro do companion, eu preciso instanciar a classe para utilizar a função. Então Uhum. aqui embaixo eu estava usando direto employee get Gmail, porque estava dentro da companion function. Agora, se eu criei o get Yahoo Mail, né? Se eu criar aqui dentro da classe employee, sem estar dentro do companion, aí eu tenho que ter essa classe instanciada. E ela foi instanciada aqui em cima. Ixi, peraí. Nem sei mais. Essa aqui. É. É isso. Aí foi instanciada e aí eu consigo usar essa função aqui. Então tem esses detalhezinhos, né? Deu pra pegar aí? A gente tá muito quieta. Eu Sim. tô tentando Tá tudo acompanhar. bem? Tá tudo Gi, bem. você tá muito quieta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É muita coisa. Eu vou até olhar aqui porque tá cinzinha. Receiver parameter is never used. O que ele quer dizer com isso? Nossa, mas aí eu tirei o employee e não tá amarrado ao employee, né? Ah, Ó, tá tá, aí porque onde você tá falando que não tá sendo usado? na verdade, é porque essa função poderia estar direto dentro dessa classe aqui, né? Não precisa se declarar um employee, mas É, aí, até aí tudo bem. é. Uhum. A gente quer fazer extension, então tem que declarar o employee. É só pra gente entender que é extension, mas necessariamente aí Uhum. dentro da classe employee É, você não precisa colocar. não precisaria. Uhum. Chamaria direto, né, o método. Uhum. Ele já entende que é tipo uma extension dele, que quando Uhum. você instanciar um employee, você vai ter esses métodos disponíveis. Uhum. Sim. E é isso. É só para mostrar que o Companion aqui funciona as mesmas coisas. Nos projetos que eu tenho, tem muita, acho que, declaração de constante também. Constante que é para usar ali dentro do sistema geral, também fica dentro de um Tá? Companion. Vamos Eu ver acho muito aqui. engraçado a tradução, né, do extensões em objetos companheiros. Em Ah, mas eu acho que podia português, ser mais curto o nome. extensões em objetos companheiros. Mas tudo bem. Né, eu achei muito estranho quando eu vi isso aqui em Kotlin. Eu falei, nossa, mas o que é isso? É, mas lembra método estático, né? Que você chama direto. Ah, verdade. Mas essa é a Enquanto... minha dúvida. Hum, É, ele só surge quando eu
de alguma maneira expõe essa classe. Então, Ou mas ele eu surge chamo. por si só Então, eu não quando eu instancio. faço ele. Eu não preciso instanciar a classe para chamar ele. É só eu pôr o nome da classe, ponto, o nome do método que está dentro do companion. Então ele existe por Porque si ele só já a é um partir do símbolo. momento que você coloca ele ali. Uhum. Então dá um overload na nossa aplicação, né? Você diz, tipo, se eu for chamar muitas vezes. Eu digo, tipo, ele vai ser. A partir do momento que eu crio ele ali, ele vai Aham. estar disponível na minha aplicação. Independente, que nem você tá falando, depende se eu instancia ou não. Então eu acabo, tipo, inflando a minha aplicação, né? Tá, eu tô pensando se ele tem o mesmo comportamento do singleton, né? Eu acho que Que ele sim. instancia só na hora que eu chamo mesmo, né? Eu acho que sim. Aí ele fica disponível lá É. e se tu usar mais vezes, pelo contrário, eu acho que ele vai consumir menos se é uma coisa É. que é pra você chamar várias vezes em vários lugares. Aí vai ficar lá, entendeu? Como se, Eu entendo que se você criou, você vai chamar pelo menos uma vez. Sim. Então, o que eu tô entendendo, ele não é um singleton, né? Não fala que é um singleton. Porque ele não fica global. Parece Uhum. que ele só surge quando ele é chamado. Mas é como se ele já estivesse existindo. Entende isso? Não, mas ele falou que é que é no Companion, ele falou que o Companion é uma analogia ali pro pattern singleton, não é? Só que é engraçado que dá pra Não. fazer em método. Não é isso, Então, eu mas entendi errado. era o object é que é o singleton. Agora o companion, ele não falou de ser singleton. Tá, tô viajando. Então, o object é esse que tem uma única instância e tal, né? Aí o companion, É global e tudo. o companion ele não falou É não. dos métodos factor. Confundi as bolas, então tudo bem. Sei lá, é um negócio parecido. Será que dá pra quase igual, testar? só que não é. É só Tô que pensando não. se dá pra testar. É parecido, só que não. Como a gente testa isso? Cris, eu não quero, tipo, enrolar a parte que você tinha prometido, tá? Não, tá quase acabando. Não, quer dizer, falta 2 itens. Object Eu ia falar tá quase acabando, só que não ainda. 4.4. Expressões de objeto. Expressões de objeto. Eu só tava pensando se dava pra validar, assim, se é o mesmo objeto ou não. Tipo, se eu jogar aqui um val Ué, x, faz um ifzão e printa aí. tipo assim, se eu fizer val x, mas não sei se vai funcionar isso. Ver se x é igual a y. Sempre vai. Porque my class. Igual a y, será? Não. Aí reclamou. It's always true. Já tá até É dizendo. porque os valores são iguais? É isso? Acho Porque que não sim. vai ser, tipo... True é a busca da instância, né? Vê se no É. X ponto tem ponto class ali, ou tem alguma coisa. Não, tem um lance pra te Hashcode. Hashcode. É class name, se não me engano. Uma coisa assim. Acho que o class name acho que vai dar o mesmo. Agora se a gente puser o hashcode, não sei. É boa, é um bom teste. Tá chutando aqui. É. Bateu. E o class name. E aí? É o endereço da mesmo ou não memória, é? né? Conta. Então, mas o hashcode não chega a ser o endereço de memória. É tipo um O hashcode, ele é tipo o valor do ele objeto. se transforma meio que em número, né? A referência do cálculo. objeto.
É, exatamente. É tipo um Então, código assim, do não é endereço de objeto. memória. Não é que nem no Java. É. Endereço de memória. Tem algum método aqui que é endereço de memória? E eu conto, Boa eu pergunta. conto Kotlin, né? Não sei. Java tem essas coisas de endereço de memória. Eles que têm que saber. Aí, ó. Deixa eu ver. A Java Class é o tipo de classe, né? Só. Ele vai É, o dizer tipo que é de igual. classe. Vai dar igual, né? Mas pra gente ter certeza, É. Ah, não sei. Vou Ai, pesquisar. boa pergunta. página 2, Tema vamos, de, então vamos. Tema de casa. Vou anotar aqui. Como saber o endereço da memória no Kotlin do objeto? Coloca aí. Não, pergunta pro ChatGPT. Tava. Sim, Toca a sabe ficha. aí, o Eu ChatGPT já, pergunta, uai. eu já tô com o Stack Spot aqui. Então, Ah! isso também é muito bom. Faz aí, faz aí. Kotlin. Vamos ter o endereço memória. Vamos ver. E não há uma maneira direta? Identity, hashcode. Interessante. Não, não é específico. Identity hashcode. É, tipo, no system dot, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Não, coloca aqui embaixo, sabe? Tipo, my class, ponto, isso. É que eu Não, apaguei o não negócio apaga. aqui. Peraí. Põe um my Ah, class. mas instancia. Ah, tá. Tá. Chamar direto. É, tenta fazer isso. Não sei se vai dar bom. E aí depois eu ponho de novo e vejo se é o mesmo. É. O... Não, na verdade eu queria que você fizesse. Sei, print. Pega o método que ele colocou ali, coloca o my class. É, beleza. Coloca print. Esse call me. E aí coloca print No de baixo. no de baixo. Mas abre lá o código. Esqueci. Desculpa. Põe o system identity hashcode e passa o objeto. O objeto. Tá. O my class. Não o call me. É. Uhum. Então, mas o companion tá no call me. Não tá no my class, né? Eu acho que você precisa tirar fora. Não, mas isso já tá na main, não precisa disso. Vamos ver. Que loucura. Então mesmo. O hashcode já batia. Mas e aí? O resto deu por quê? O outro era uma classe? Porque é a mesma classe, né? Mas eu vou perguntar pra ele. Seu louco! caso Tudo igual. do companion object. Peraí. Ele nem falou de companion object. Quando realizo duas camadas, ele é instanciado às vezes. Apenas uma vez por classe. É um singleton. Não, por classe. Associado à classe. Que uma classe só pode ter um companion.
Para criar da primeira vez e reutilizar. Tá, Então ele é um singleton. mais Tá ou certo, menos, Gi. porque. Não sei, porque olha só, ele tá falando a classe, então não é no todo o sistema. Se uma classe chama 2, 3 vezes, ele vai instanciar só Ó, uma vez e deu naquela classe, ou não? Ou eu tô viajando? aqui, primeira chamada instancia, segunda chamada não instancia novamente. Que era o que a gente estava tentando testar ali. Tá. Mas e se tu entrar nessa classe aqui, vamos, por exemplo, esse MyClass é uma tela A, Uhum, e tem uhum. um MyClass tela B. E aí ele chama nos duas telas. Várias vezes. Ele vai instanciar 2 vezes, uma para cada tela, ou não? Então, mas dentro do My Class eu só posso ter um companion. E aí o que ele está dizendo é que esse companion ele instancia uma única vez. Dentro do Então, My Class eu não posso ter duas então instâncias do ele tem uma companion object. combinação, porque ele usa o tal do object lá. Então o object é que é o singleton, né? E o companion é o. É, não sei, mas pelo que ele está dizendo é o comportamento mesmo do object, né? Que é singleton. Ah, de repente faz mais sentido, né? Agora, ele é object, tem o companion. Bem, Tá bem. Eu não tenho como discutir porque eu não tô usando massivamente. Quando a gente usa é que a gente aprende mesmo, né? Mas vai surgindo ah, mas a gente tá usando e nem sabia. Nem sabia que Então, existia, só agora que eu tô sabendo. Tá bom. estamos descobrindo. Bom, mais alguma dúvida aí dele? Não, tá bom, por enquanto. Da minha parte. Tudo Bom, aí novo. Tudo novidade. Object Expressions, Inner Classes Anônimas. Então ele fala que o object pode ser usado para singleton e para declaração de objetos anônimos. E objetos anônimos não são singletons. Então, toda vez que esse object expression é executado, uma nova instância é criada. Então, aqui já está falando diferente. Ih, meu Deus. Ixi, rapaz, aí bugou. É para dar nó. E eles são úteis quando é necessário sobrescrever múltiplos métodos e se é necessário implementar um único método, opte pelo SAM, que é o Single Abstract Method, que é usado com Lambda e a gente vai ver mais para frente. Mas enfim. Ai, tá me dando coisas isso aí, porque uma coisa contradiz a outra ali já. Deixa eu só lembrar aqui. É que ele criou uma interface que é esse button listener e tem dois métodos. E ele criou uma classe que recebe um button listener. E aí, eu tenho esses métodozinhos aqui dentro só para chamar esses métodos do listener. O listener tem um onClick e o listener onEnter, só para a gente conseguir executar e printar alguma coisa na tela. Porque no exemplo não tinha nada disso aqui, né? Mas joguei isso aqui para a gente ver alguma coisa. E aí, esse Object Expression nada mais é do que você declarar a implementação do método aqui. Você coloca aqui um object e aí você faz a implementação. Eu peguei até um exemplinho aqui de Java. Nossa. Eu fazia isso muito no Swing. Sim. Não sei se vocês usaram Swing, né? Eu faço isso Mas, muito tipo, no tinha- Android. É parecido, bem Eu- parecido. Um clique event, aí tu pega o botão, bota um ID action lister, mesmo jeito. Bem parecido. Aí você faz um new aqui direto, você não tem uma instância de uma classe, né? Você já faz a implementação aqui dentro, né?
É anônimo. Então, é o anônimo. Uhum. Então, isso seria o object aqui no Kotlin. Declarar uma classe anônima, né? E você faz a implementação. Uhum. O Ah, button new, é ele só tinha que porque receber ele um button usou a listener. mesma palavra Ao invés de reservada. declarar um button listener e passar para ele, a gente joga object e já implementa aqui. Então, fiz a implementação do onClick, fiz um override aqui, vai imprimir que clicou no botão, no enter no botão. E aí eu fiz esses métodozinhos aqui só para ele chamar e mostrar alguma coisa aqui na tela. Entendi. Mas mas isso aí eles fizeram de pegadinha, confundiram. Pra que usar a mesma palavra reservada? Pra fazer Um é singleton e o outro não. O singleton. Uhum. Aí dá uma confusão, né? Ah, não, classe anônima. Tá. Só que não é singleton. Dessa forma. Não, porque se eu criar um outro botão, vai ser outra instância. Mas até faz sentido, ó. Eu crio um novo botão, já estou criando uma nova instância do objeto, né? Então esse objeto anônimo acho que tem que ser um outro também, né? Eu acho que eles usaram, não, vamos botar object porque tem a ver com objeto, né? Tô criando ali um objeto. É mais a questão do conceito do objeto. Uhum. Só que um é singleton e outro não, depende do contexto. Deixa eu só ver aqui. Bom. Se eu criar eu tô vendo aqui. 1, aí o botão 1 tem que voltar pro botão. Cliquei uma vez no botão, né? Ele tá dizendo que instancia de novo, né? Ixi, cliquei 3. Ah, não, mas o contador O contador tá dentro do main, não tá dentro da classe, né? Viajei. Só que ele diz que tem um comportamento diferente do Java. Oi? Aqui no livro em português está dizendo que tem um comportamento diferente do Java. Do que ocorre no Java. Isso não está restrito à variável final. No caso de uma... Se você também pode modificar os valores das variáveis a partir de uma expressão de objeto. Aí dentro a gente consegue mudar as variáveis, claro, porque ele tá num botão, né? Então é pra gente... Eu acho que no singleton não dá pra gente acessar variáveis de estado, né? Do objeto. E aí nessa situação, como ele não é um singleton, a gente consegue mudar. Faz sentido, né? Porque também é um pouco diferente. É que a instância dele tá amarrado com um objeto ali, né? Que você tá criando. É o jeito de fazer classe anônima aí. De chamar uma classe anônima. Tem que usar o object. No Java a gente usa o próprio nome da classe, né? Quando a gente quer. Dá um new. New ali, sei lá. Aqui tá new. Fez new e aí fez a implementação. Eu acho que é uma coisinha a mais que tem ali no Kotlin. Que tem que lembrar de colocar. É que Kotlin não tem new, né? Tinha que pôr alguma coisa que não fosse new. Exato. Eles usaram a mesma palavra reservada. Beleza. Então não gostamos muito. Dá uma confusão, meio que confundida, né? Bom, e ele fala, né, para usar quando tiver vários métodos. Não é para usar lambda. Mas aí eu não trouxe exemplo de lambda, não.
Esse negócio de sangue que eu não entendi, esse AM. É aquele negócio que você tem, acho que é um único método, e aí você não precisa pôr o nome do método, porque você já sabe que só tem aquele método para você executar na classe. Mas a gente acho que vai ver mais pra frente. Eu não sei Me parece mostrar um exemplo agora. Me parece aqueles extension function. Acho que não é bem isso. Não, é funcional Sabe interface do Java, que só tem isso, um método abstrato. isso. Tá me parecendo isso. É um único método e aí você não precisa pôr o nome do método, porque ele já sabe Ele já que é sabe. aquilo ali que ele tem que executar. Uhum. A gente vai No ver. Java é interfaces que faz aquelas coisas lá, que só tem uma coisa que dá pra fazer. E a gente usa geralmente no Lambda, né? Mas aí eu não Isso. sei como é que é. Eu acho que é semelhante. Tem Lambda no Kotlin, olha a minha ignorância. Eu não vi ainda. Tem Lambda no Kotlin? Tem. Ah, É o bom. próximo capítulo inteiro. Ai, bom, tá bom. É, Espero que não eu mude vou ver um muito. monte. Espero que não seja muito diferente. É. E por fim, inline classes, ele fala segurança extra sem overhead. Então, introduz uma camada de segurança de tipo sem comprometer performance. Classes inline só podem ter uma única propriedade, que deve ser inicializada no construtor. Não pode estender outras classes e nem serem estendidas e podem implementar interfaces. Aqui. Aí ele dá um exemplo de, eu tenho um Add Expense e aí eu fiz uma compra em dólar, só que aí eu usei o Add Expense, mas incluí uma compra em ien, né? E ele estava falando de usar uma classe, né, para eu assegurar que não, esse Add Expense só vai incluir produtos, valores em dólar. Então eu teria que criar uma classe, instanciar essa classe, para depois passar aqui para essa função add expense. Né, para eu garantir, não, add expense só recebe em dólar, não vou conseguir passar um valor em ien, em euro. Né? Então o caminho padrão seria esse que a gente usaria ali no Java. Né? Só que aí eles criaram esse inline class. Na verdade, essa anotação aqui, Uma @jvm anotação. inline. Então, só mostrar aqui. Aqui eu tenho um add expense passando a classe USD Cent. E aqui eu tenho o add expense passando o USD Cent inline, que é uma função inline. E aí a saída do método ela fica diferente. Aqui é como se eu tivesse o endereço da memória da classe que eu criei, né? E aqui, como eu usei esse @jvm inline, ele até imprime diferente aqui. E eu estou fazendo o mesmo processo nos dois. Um é add expense, só que aqui é uma classe que eu estou instanciando e passando aqui o valor. E aqui também estou dando add expense, só que estou usando aquela classe do tipo inline. E aí ele faz esse print diferente, inclusive, quando é inline. E você já visualiza aqui o valor que foi passado, né? Enquanto que na classe eu teria que ter o toString para imprimir o valor bonitinho, ou senão eu teria que usar uma data class, né? Para ele mostrar o valor. Então com esse @jvm inline ele já deixa até mais fácil de ler aqui, né? Tá, mas só serve pra impressão? Não. Depois de Na fazer. verdade,
Na verdade, eu estou assegurando que esse add expenses vai receber um objeto do tipo dólar, Tá, um valor em entendi. dólar. É um modo da gente dar um override num método com um argumento diferente, com uma classe, com um parâmetro diferente. Ó, na verdade, ele está falando, introduz uma camada de segurança do tipo, né? Eu não posso incluir naquele método qualquer tipo de valor, não, eu tenho que incluir um valor que é do tipo dólar. Ao invés de eu criar uma classe ali, sei lá, valor em dólar, criar uma classe inteira, eu crio essa classe inline que ela é tipo uma classe mais leve. Tá, uma flat class. Como é que é? Magrinha, Fit. classe magra. Fit E assim, é uma classe que só pode ter uma única propriedade. Ele fala que Rapid Property é tipo uma Nossa. propriedade que você. Nossa, como é que é Rapid? Nossa, eu nunca vi. Bala. Isso aí não tem no. Isso aqui não tem. Não vi no livro. Isso aí é coisa adicional? Ou tem no livro? Ah, não tem? No livro em português, Tem. não. Não, em português. Gente. Isso é uma das coisas que não tem no livro em português. Ué, mas você não tem aí o 4.5? Não, é diferente os números. Já notei que começou a ficar. Alguns capítulos ficam diferentes, porque no second, na segunda edição, tem mais itens. Ah, tá. Então, Esse aí é a primeira. Em nível em português aqui, o primeiro vai só até o 4.31, o exemplo. Que é da Entendi. variável de local de objeto anônimo. Essa parte aí não tem o 4.5 inline classes. Não tem. Foi adicionado. Legal, né? Vamos saber. Entendi. Mas isso aí, eu nunca ouvi falar desse negócio aí, nesse trem aí, o rapper. Mas é uma É uma classe coisa nova. levinha. Levinha, pequena. Mas ele fala que mesmo assim, mesmo sendo uma classe mais simples, que só recebe uma propriedade, você pode também implementar uma interface, né? Que ele está implementando esse Pretty Printable aqui. E aqui também, né? JVM Inline. Aí ele está fazendo um cálculo aqui para pegar esse sales tax e está fazendo o override desse Pretty Print, né? Funciona da mesma forma. Vou fazer o. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. O SDCents, que é essa classe inline. Tô instanciando essa classe inline aqui. Estou imprimindo o cálculo aqui de taxas de venda, de impostos, né? E faço um print. Então, mesmo ela sendo a classe magrinha, né? Ainda dá para fazer algumas coisas dentro dela. Mesmo recebendo um único parâmetro, dá para eu criar aqui métodos, né? Implementar interface. Deixa eu ver, olha, rola ele pra cima. Ele. Como é que ele imprime. Esse pretty printable. Quanto chama o add expensive ali? Das duas formas. Quando chama o add expensive ali embaixo. Ah, não entendi, Gi. Eu não tô conseguindo entender a parte que ele implementa essa interface aí. O Aqui. inline. Então, ele está fazendo aqui esse print, que é um print ln do amount e pondo um Czinho. Passei Aí, 199. tá, é nessa linha aí que ele tá dando override no método de dentro da interface. E aqui ele tá Isso. estendendo a interface que eu não tinha visto ali depois do 2 pontos ali na declaração. Tá, entendi. Aqui, né? Uhum. Aqui. Tá. Isso. E daí quando chama o add expensive, ele implementa essa interface ali. Ele tá estendendo a interface que eu não tinha visto ali depois do 2 pontos ali na declaração. Tá, entendi. Aqui. O add expensive. O add expensive. Ele implementa essa interface ali. Ele tá estendendo a interface que eu não tinha visto ali depois do 2 pontos ali na declaração. Tá, entendi. Isso.
É que o Ad Expense tá sem esse. O Ad Expense é dessa outra aqui, ó. Essa outra tá bem magrinha, só recebe o valor. Tá. Mas podia ter um Ad Expense dessa classe USD, fan. É, pra não ficar o Ali. mesmo, que daí vai ficar meio confundido. Mas tudo bem, não mas dá pra entender. É É um só meio que USD. meio doido. Aí a gente faz o. Tá, é só uma forma assim, pra mim, trocando em miúdos aqui, sabe quando tu tem que, eu vou ter que fazer, implementar e sobrescrever só pra usar um método, Ah, tá, sabe? entendi. Tipo, Trabalhou. já teve uma situação assim, eu vou ter que implementar um monte de coisa, só quero usar esse método aqui, vou ter que implementar tudo. Aí, tipo, Aham. acho que é a situação, assim, eu só uso um inline só Uhum. pra aquele método Mas no ali que eu caso, quero. tipo, não precisa herdar, né? Fazer herança, sei lá, se tem outros comportamentos, né? Se tu só quer usar um método e quer alterar ele ou fazer alguma coisinha. Sei lá, tô pensando na utilidade disso, mas. É que aqui, sei lá, poderia ter vários tipos de moeda e aí todos deveriam implementar esse pretty print, não sei. Uma coisa que eu esqueci de falar é que isso daqui é para evitar ficar instanciando um monte de objeto que você vai criar só para validar, fazer a validação. Tipo, quando você faz isso aqui, você está instanciando uma classe só para garantir que esse ad expense vai receber em dólar, né? E ele falou que você tem que criar um monte de objeto, deixar em memória. E isso aqui é só para fazer uma validação. Então, esse JVM inline aqui seria mais. Ele não cria o objeto, né? Que depois passa o garbage collector para limpar. Ele funciona diferente. Ah, sério? Interessante. É, Ele nem chega a criar o ponto .class de repente lá no eu não compilado. escrevi aqui. Mas era alguma coisa assim, que é bem mais leve também por causa disso, né? Você não cria uma classe e fica um monte de classe ali dentro da memória que você nunca mais vai usar, sabe? Uhum. É só realmente para validar que eu tô passando o tipo em dólar e pronto, morreu ali. Então, por isso que é Beleza. mais econômico usar esse inline class. Tipo, é como se ele só validasse o método. É não o método, o tipo do objeto que você está passando. Entendi. Assim, É tipo, só, só uma característica. E não tem que precisa do objeto inteiro, né? É, é só para. Isso aqui é em dólar e só recebe um valor ali, só pode receber um parâmetro. Não pode passar um monte de coisa. Só uma coisinha. Ele lê, tipo, as características, tipo, da linha 32 e tipo, colocar como se fosse uma condicional, né? Uhum. Tipo, se eu instancia aqui outra coisa, ele já fala, na inline só pode ter um parâmetro no construtor. Legal, eu acho que eles meio que enxugaram só pra ter uma opção light. É, Light. econômica. Econômica light. É, JVM inline. Mas esse é. nome, né, podia ser. Bom. Esse aqui eu Então, nunca vi. G, Hum, podia ser o quê? podia ser. Podia ser tal coisa. Tava fantasiando aí. Podia ser lightweight, sei lá, light alguma coisa, methods, Eu também escrever light esse negócio. function Esse aqui tá light, mais fácil. É. tudo bem, E até JVM, bom. e acabou, depois começa o Lambda, né, Lambdas, Aí tem aquela revisão, já que tinha até feito do outro capítulo, né? Não sei se a gente faz na próxima revisão ou começa na Lambda. legal, podia fazer uma revisão, é legal,
da outra. Acho que é legal, tipo, pegar o conceito de lambda, um paralelismo entre Java e Kotlin. Se vocês quiserem, eu pego o próximo capítulo, ou os próximos tópicos, sem problema. Opa! Veja aí, já que Tá oferecendo, né? Que isso? Vai vir, já que na próxima, então pega. Eu tô tentando me liberar, porque depois a gente vai dar uma pausa no Fundamentos ali, que a gente tá terminando o livro Java 8 Prático, eu e a Marina, e daí eu vou conseguir ajudar mais aqui. Na quarta-feira eu vou ficar. terminar o livro. Aham. Que isso, nossa. Parabéns. muito- É porque ele é Vocês são muito curtinho. incríveis. Maravilhosa. Ele é o curtinho, eu Então não... ficaria. Ai, muito bonito a sua proatividade do Java. Eu não consigo. ainda tô. Eu tenho por quê? Parabéns. Porque ainda pago meus boletos. Só por isso. Não, justo. Né? Mas eu tô querendo migrar, tô estudando pra migrar já. Por isso que eu tô aqui. Então, pra pagar os boletos do Kotlin também. Então, eu tô quase migrando para DevOps, amiga. Olha, Para pagar os boletos. E- legal. E assim, a gente vai mudando, a gente às vezes é isso. É isso. A gente descobre coisas novas, tecnologias novas. Eu me identifiquei muito mais com DevOps, com a parte de observabilidade, do que. Assim, eu gosto de codar, mas a observabilidade, tipo, me pega demais, sabe? Tipo, qual que é a latência disso daqui? Por que tá desse jeito? Por que você não paralisa tal coisa, sabe? Aham. Então, assim, é um DevOps meio com arquitetura, mas é muito voltado pro DevOps, entendeu? Muita experiência, tipo, final. Uhum. Você, como você tem conhecimento aí de dev também, né? Tem um background, É. né? Eu acho que é Sabe o que dá pra evolução. fazer. É uma evolução. É ótimo. Porque não é qualquer pessoa. É que nem eu tava vendo uma live esses dias sobre cibersegurança. Uma pessoa que não foi no background dev, eu acho que é muito difícil especializar em segurança, pelo que eu vi. Porque tem muito disso de observabilidade, coisas assim. Eu acho que a ponte é muito grande, cara, pra você chegar, tipo, que você não foi dev e você ir pra, tipo, pra segurança. É Não muito tem grande. como, né? E isso aí que tu tá falando, DevOps também. Às vezes tem como, mas é mais difícil, entende? Tipo, eu não Sim. vou invalidar tipo, uma pessoa que foi pra segurança direto, Sim, mas a probabilidade de acontecer isso é muito baixa. exatamente. E eu acho que para DevOps é a mesma coisa. Tem Não. posições, serviços, trabalhos, né? Que precisa ter um background bastante dessas Não, partes. tem que entender de infra, tem que entender de muitas coisas. É muito Assim, complexo. o meu recorte do que eu gosto da parte de DevOps é a questão de observabilidade de microserviços. Cara, eu sou fascinada por isso. Eu conheço só uma olho, mulher. Tipo, latência, a questão de logs, a relação de traces. Eu fico maluca. com essa parte. Eu não conheço Então, nenhuma mas eu mulher que gosto. trabalha com isso. Na verdade, eu só conheço uma mulher que trabalha com isso. Hoje. Sim. De todas. Uma que eu conheci aqui em Floripa, ela é mulher, ela falou que não tem. Ela só consegue grupos de fora. Que no Brasil ela não achou muita mulher trabalhando nessa parte de DevOps, assim, mais raiz, assim. Há tanto tempo, ela já tá há muitos anos trabalhando como DevOps. Daí, Caraca. é. Assim, eu acho lindo, de verdade. Porque eu consigo conversar com a galera de negócio de uma maneira absurda quando eu tenho esse tipo de dado, sabe? É. E é uma coisa que eu tô trazendo pra minha squad, pra minha comunidade, essa parte. Ó, gente, tipo, eu dei um número, falei assim, ó, essa API tá respondendo em tantos segundos, cara, tá ruim. Aí, né, tipo Judas, né? Porque, mas é dev, tá falando que tá ruim, cara. Você tá Como assim? ajudando
Tá ajudando? É isso. Mas eu falei assim, ó, tá ruim, cara. Por que tá ruim assim? Não, porque Aí ela faz abriu. isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas tá, mas o que a gente pode paralelizar nessa situação para diminuir a latência? Essa latência tá ruim. Uhum. Foi louco, porque, tipo, eu participei de uma experiência, eu participei de um hackathon, que uma das apresentações era a galera falando como acontecia agora a experiência do usuário, tipo, demorava 15 segundos. E a sacada foi muito boa, porque eles simplesmente, quando eles estavam na apresentação e tal, eles pararam 15 segundos. E a gente não sabia o que fazer, sabe? Tipo, então, é isso. E parou, 15 segundos. Todo mundo começou a olhar um pro outro. E aí. Ele Tá então, funcionando ou travou? mais ou menos isso. Tipo, no slide. Fatos. E falou assim: olha, são esse tempo, 15 segundos, que o seu cliente espera para ter uma resposta no seu app. É isso. Nossa, já tinha saído do site. E aí todo mundo ficou assim, tipo, caraca. É. A gente já não ficou sem o que fazer. Imagina o cliente final. É isso. E Mas aí era na mesma ideia. Tipo, você tem um cliente final que está esperando 15, 20 segundos, isso no melhor dos cenários, É. para uma resposta. Uhum. Meu, ele vai dar o reload de novo. Ele vai achar que deu problema na tela. Ou se ele é, tipo, familiarizado com aquela tela, ele só vai reclamar. Mas é ruim ainda. Vai lá fazer um clicar um monte de cafezinho. vez. Vai lá, Eu sou aqui que clicou um monte de vez. se não tiver semáforo ali no botão, fudeu. Eu então vai fazer um cafezinho e já era. É, Então, isso é uma área que me interessa. Nossa, muito legal. é uma área que me fascina. Uhum. Tipo, por que tá tanto? Porque como a gente pode melhorar tipo, a arquitetura e entregar um valor melhor para o cliente, sabe? É uma coisa que me agrada, de verdade. Eu acho que eu cansei de codar, de verdade. Uhum. É, porque Eu quero eu trabalhar acredito. tipo, na otimização das coisas. Eu acho que isso vai mais da área, por isso que tem que ter um background grande e sai um pouco do operacional, né? E vai mais pro gestão, né? Também. Então, eu quero ser gestora, amiga. Eu só Ótimo. quero otimizar as coisas. Uhum. Me ajuda. Vai ficar monitorando, que quando precisar vai pro código. Não quero fazer gestão de pessoas. Sim. Gestão de sistemas. É um horror, gente. Ai, que horror. Sim. Você tava Gestão usando de Datadog, produtos. né? Tô usando Datadog. Cara, isso que eu ia Espanhol. comentar. Quando eu ouvi essa palavra observabilidade primeira vez, era numa coisa de dados, sim, ciência de dados. Eu não sabia que tinha Nossa, esse legal. negócio, esse conceito de observabilidade também em serviços. Eu acho que você não entendia como é essa palavra, mas é que a partir do